Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o professor e especialista em auditoria interna e contábil, Miguel Carioca. Para que serve e como funciona uma auditoria interna? Ações de auditoria efetivamente previnem fraudes? Quais os principais sinais de risco e como mitigá-los? Ainda, a formação e o mercado de auditores no Ceará e no Brasil. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Miguel Carioca Neto é doutor em Direito Constitucional e em Administração. O convidado é mestre em Controladoria e especialista em Auditoria. Miguel Carioca é sócio fundador do Grupo Dominus e professor efetivo da Universidade Federal do Semiárido, no Rio Grande do Norte. E é com o professor Miguel Carioca que converso no programa de hoje. Professor, muito obrigado pelo convite aceito. É um prazer tê-lo aqui no programa Política, na TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e fico aí à sua disposição aí. Muito obrigado. Professor, a gente falou aqui das suas especializações, dos doutorados, etc., mas o senhor tem uma formação inicial como graduado em Direito e em Ciências Contábeis, é isso? Exatamente. Me formei primeiramente em Contábeis. Sim. E na formação de contabilidade já entrei na carreira de auditor. Sim. Isso já está com mais de 30 anos. Depois fiz minha graduação em Direito. Então, o senhor começou a construir a sua carreira em Direito quando já estava atuando na área de contábeis, né? Exatamente. A auditoria é uma área específica das contábeis, como se chama, ou o Direito também tem aí uma perna nessa área? A auditoria ela é especificamente para a área contábil, né? Contábil. Mas assim, só que ela é abrangente. A auditoria, você pode fazer auditoria tributária e o direito, você vai fundamentar os seus achados. Vai amarrando. Amarrando junto com o direito, né? Então você não lida só com a contabilidade em si. O direito essa foi a motivação maior de fazer o curso de Direito, para que os meus achados, quando eu vou fazer alguma auditoria que vou detectar fraude, eu vou ter que dar fundamentação àquilo. Entendi. Então, fundamento com o direito. Entendi. O próprio curso de Ciências Contábeis tem disciplinas da área jurídica, justamente Várias. para fazer essa amarração, né? Várias. Nós temos direito do trabalho, empresarial, cambiário. Então, e tem muito mais disciplinas optativas que você vai... Quem tem interesse em fazer o curso de Direito depois, ele pode fazer muitas cadeiras para serem aproveitadas. Entendi. Então, assim, tem muita ligação. Eu digo sempre para os meus alunos que é o casamento perfeito, contabilidade e Direito. Eles conversam muito. É uma espécie de agulha e linha, né? Que Exatamente. vai costurando. Perfeitamente. Um auditor fiscal, ele tem uma formação na graduação ou precisa de uma pós, um curso focado depois que faz a própria Ciências Contábeis, professor? Porque o auditor fiscal, ele é diferente do auditor interno e do auditor contábil. Por quê? Porque o auditor fiscal ele tem o caráter punitivo. Porque assim, ele busca entender se o contribuinte aplicou a norma que era para ser seguida. Entendi. Não seguiu, tem a sanção. O auditor interno, ele recomenda melhorias para que um dano não venha a ocorrer. É mais preventivo? Mais preventivo. Principalmente o auditor interno. Ele é preventivo. O auditor contábil, ele faz o quê? Ele valida as demonstrações contábeis de empresas que são reguladas ou não. Entendi, okay? Entendi. Nessa reta final de gestão municipal, né, temos eleições neste ano de 2024, para o prefeito que vai passar, principalmente
a gestão para um opositor que eventualmente ganhe as eleições de outubro, tem um trabalho muito forte de como que essa gestão vai ser entregue ao sucessor. Explique, por gentileza, os meandros dessa questão que é muito forte e que às vezes até diz respeito a algum crime que o atual prefeito possa cometer, algum esqueleto no armário, né, que o próximo possa receber. Por gentileza, professor. Somos, na verdade, assim, somos bastante acionados, né, nesse contexto do sucessor, né? Ele quer, porque o antecessor deixou uma condição, um restos a pagar, status por exemplo. lá, isso, um resto a pagar. Então o que acontece? Às vezes obras que foram iniciadas não foram concluídas, né? Algumas licitações que foram realizadas não foram concretizadas ainda. Então ele deixa lá os números e sai. Aí o que o sucessor, ele vai querer saber o quê? Se realmente aqueles números são válidos, são efetivos. Então ele chama o auditor para que o auditor veja e dê validade àquilo, certificação que aquilo ali realmente existe e que possa garantir a continuidade do que vai suceder. Principalmente para não haver surpresas. Por exemplo, eu sou prefeito, o senhor vai me suceder, somos opositores. Isso. Eu posso entregar algo que, como se diz na linguagem popular, algo maquiado que o senhor só vai descobrir quando a gestão já está rodando, né? Exatamente. Inclusive, nós fazemos um trabalho de inspeção física para ver se tem funcionário fantasma. Porque acontece muito, né? É clássico. É clássico. Aí período eleitoral, entregar todo mundo. Então a gente fazemos esse tipo de trabalho. Estoque, verificação de obras. Levantamento patrimonial. Tudo que de todas as secretarias se audita para ver se ela está dentro nas conformidades. Entendi. Isso que é importante. E como o nosso trabalho é um trabalho de garantir, então diga assim, que realmente aquilo ali existe, então assim, é um trabalho de muita responsabilidade. A gente falando antes do início do programa, o senhor detalhava que, por exemplo, um juiz, ao tomar uma decisão, ele se baseia em uma auditoria, em um relatório, que é justamente gerado por esse auditor, né? Exatamente. Vamos supor que eu vá fazer uma auditoria em uma prefeitura e o sucessor queira judicializar o antecessor. Acontece então, demais. Acontece. Aí que acontece? O relatório do auditor que fundamenta aquilo já vai servir de base como ferramenta para a petição do advogado, quando ele vai judicializar. Exatamente. Principalmente, a gente vê muito, eu que estou nesse ramo, né, como se fala de cobertura política há algum tempo, a gente vê muitos episódios em que o candidato ele é eleito em cima de promessas inexequíveis, irrealizáveis, porque simplesmente o orçamento do município não comporta. Quando ele é eleito, ele começa a culpar o antecessor, geralmente o adversário, para tentar justificar de por que as promessas que ele fez não serão realizadas. Quer dizer, que tem um jogo aí político e essa documentação, esse levantamento, ele é importante para tentar, digamos, separar a discussão política da questão mais técnica. Não? É isso? Isso. E outra coisa também importante, eu até já realizei, eu com já um prefeito que já passou aqui em Fortaleza, eu achei assim muito importante o papel, porque eu acho assim, de qualquer forma, qualquer prefeitura, qualquer órgão, ele tem que ser tratado como uma empresa, um negócio, porque tem recurso e tem despesa, receita e despesa. Então assim, já fiz um trabalho muito interessante na questão da gestão de escolas, né? Você às vezes pega ali vai um recurso para aquela entidade. Então o auditor vai ali para ver se realmente o que foi cedido de recurso, se ele foi aplicado de forma correta e se os trâmites
de contratação daqueles fornecedores. Então isso garante, isso é um caráter muito social, eu acho assim, extremamente, eu acho que todas as prefeituras deveriam passar por isso. Exatamente. Porque é o recurso nosso, são nossos impostos que estão ali dentro. Exatamente. Que nós pagamos. Então assim, alguém diz assim, olha, verifique se realmente se essa destinação desse recurso foi de forma correta, adequada. Então isso é muito bom. Muito bom mesmo. O auditor, ele entra também no detalhamento de licitações, quando percebe que tem alguma coisa estranha ou não? Como é, Sim. professor? Quando a gente... Porque a auditoria, ele é eu digo sempre que o profissional auditor, ele tem um sexto sentido. Porque ele tem habilidades, é um perfil profissional muito bem direcionado. Porque eu digo muito assim, né? Tem pessoas que vê um elefante, passa um elefante e não vê. O auditor, ele vê um mosquitinho, ele enxerga. Porque é intrínseco, é uma habilidade intrínseca. É o treinamento também. É técnica. Então, quando a gente está aqui se deparando com documentação, que você começa a observar que tem uma certa habitualidade em um único fornecedor, você conhece às vezes, aí o que você faz? Nós fazemos testes. Nós tentamos, é como se eu estivesse fazendo uma cotação de preço, para testar se aquilo ali realmente... Entendi. Nós olhamos endereços, se realmente existe a empresa. Então, é um trabalho investigativo. Onde algumas questões se repetem, né? Aquela sequência ela é estranha, né? É estranho. Então, assim, você... E outra coisa, nós somos inconformados. O auditor, ele não se conforma. Enquanto aquilo ali está dando uma insatisfação dele, ele vai até o fim. Exatamente. Às vezes a gente tem... eu digo isso porque alguém de um tribunal de contas já me mostrou, disse, Erivaldo, olha aqui o mapa desse estado e olhe como daqui para cima essa empresa atua e daqui para baixo essa empresa atua com os mesmos produtos e serviços. Isso. Sabe o que é isso aqui? É um acordo entre as empresas. Você não entra na minha seara com os meus prefeitos, eu não entro nos seus. Quer dizer que o auditor, ele precisa ter esse olhar, né, crítico para saber o que está acontecendo ali, né? Exatamente. É aguçado esse olhar. Né? Então, assim, tem aquela coisa. Você tem que olhar e falar com o documento. Entendi. Os documentos falam, né? Falam por si só. Então, assim, é a percepção, a experiência técnica. Agora, também tem o prefeito, estou falando aqui de prefeito por conta do momento do ano eleitoral, que procura um auditor para tentar ajeitar ali os números, as tabelas, o fluxo de orçamento. Tem isso também, professor? Não, eu nunca, eu não tive nenhuma experiência nesse contexto aí. Eu tive experiência de fazer para prevenir. Prevenir, né? Ele queria continuar a gestão dele bem sólida e quer saber como é que os números estavam, se existiam funcionários excedentes ou não. Entendi. Então, assim, é um planejamento de gestão. Eu acho isso interessante por isso. Eu trabalho em cima de orçamento. Como é que eu trabalho com orçamento se eu não estou com a minha casa organizada? Não tem como. Não tem como, né? Então, assim, isso é prevenção. Exatamente. De qualquer forma, é prevenção. Professor, estamos entrando na reta final do primeiro bloco e ainda sobre isso, uma questão. O senhor tem aí já alguns anos, né, de atuação. E no meio desse processo, salvo engano, foi no governo Fernando Henrique Cardoso que surgiu a chamada Lei da Transição, que é um legado, digamos assim, do governo FHC, que coloca ali mais ou menos umas regras, né, de como a gestão deve ser entregue, como deve ser recebida. Então a pergunta é a seguinte: ao longo dos anos, essa cultura do ente público ser de responsabilidade de todos, inclusive do gestor, ela mudou, piorou? Como é que está na média geral? Eu entendo que as pessoas estão mais preocupadas hoje com o amanhã. Né? Eu acho que tem mais consciência, né? Consciência dos gastos, né? Eu acho que também
esses novos gestores, né? Pessoas mais cultas, mais que estudam, né? Então, assim, eu acho que ele tem um perfil mais profissionalizado, também. sabe? E como eu comentei para você, né? Eu não citei o nome na época da prefeitura que eu fui convidado a fazer esse trabalho. Eu acho que todo mundo devia seguir, tá? Porque assim, tratar com o dinheiro do outro é muito sério, porque você tem que responder. Quando o dinheiro é seu, você não quer gastar. Quando você cuida do dinheiro, você gasta à vontade. Não é meu e não é teu. Não é meu, não é teu, então vamos gastar. Então assim, mas eu acho que a consciência hoje está bem mais... há uma consciência maior nisso. Entendi. E até uma cobrança mesmo. Eu acho que... Muitos prefeitos inelegíveis porque não cuidaram, né? Isso. E eu acho que tem que, nesse processo eleitoral que você está falando, eu acho que o nosso papel como cidadão é observar isso, sabe? A gente tem que ter consciência crítica e dar resposta para esses que não gastaram bem e que não fizeram bem o seu dever de casa, sabe? Exatamente. É isso que eu imagino. E não tratar todos como iguais, né? Tratar ali na sua medida da responsabilidade de cada um. Exatamente. Professor, vou lhe pedir licença para um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o professor Miguel Carioca, nos ajudando a entender esse universo contábil que está aí por trás das gestões, até desses contextos políticos neste ano de 2024. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o professor Miguel Carioca. Ele trabalha, atua fortemente nessa área de auditoria interna, contábil, aqui conosco nos ajudando a entender esse universo que tem muito a ver com o cotidiano das pessoas, né? Porque existem governos que arrecadam, que gastam, e lá na ponta há os resultados ou não, dependendo da saúde fiscal e financeira dessas gestões. E há, professor, os chamados riscos, né, os sinais de risco, né, que uma gestão toda ela apresenta. Como que o auditor entra nessa seara para tentar mitigar esses riscos de uma gestão? Toda organização, todo processo tem risco, né? Então, assim, dentro da questão organizacional das entidades públicas, privadas, existem riscos, porque o processo é tratado por pessoas, né? Então, o que é que a gente tem que fazer para que esses riscos sejam minimizados, mitigados? Criação de controles internos. Né? Quando a gente fala de controles internos, são as ações que o indivíduo ou a organização cria com o objetivo de mitigar perdas, uma possibilidade de fraudes, desvios. Então, qualquer ação que você constitui em uma entidade, ela é chamada controle interno. Então, quando você cria um controle, você com certeza está dizendo para as pessoas, não faça desse jeito, porque se você fizer assim, você vai ser descoberto. Então, há um processo educativo dentro dessa gestão, quando você cria controles. Por exemplo, um exemplo aqui que quase todo mundo conhece diárias e ajudas de custo em viagem, né, de gestões do interior para a capital, do Ceará para Brasília, existe demais essa demanda, e aí um controlador, um auditor, ele iria estabelecer ali um teto para esse tipo de gasto, é mais ou menos por aí? Exatamente. Quando você cria um teto, você já está controlando. Né? Você tá passando um risco ali, né? Já aqui. E também a gente tem isso aqui para gastar com isso. Exatamente. Então, a pessoa, você dá a diária, se
o gestor público tem prestação de contas, né? Quer dizer, ali já é observado como ele gastou. Em períodos curtos. Em períodos né? curtos. Não então, adianta fazer uma prestação de contas. Não. E também, como eu falei de controle interno, eu dou prazo. A ideia, o bom controle é dizer assim, você viajou, preste conta com 48 horas. Entendi. Porque muitas vezes você não presta conta e você recebe outras. Aí não tem. Aí os registros oficiais você perde a história, a origem de tudo, né? E isso também cabe para a empresa privada. Porque às vezes é tão interessante que você. E principalmente o dono da empresa às vezes nem sabe, porque ele não lida com a contabilidade ali diariamente. Quando o auditor chega, ele fica ali, adiantamento de viagem. Quando você vai ver, olha para você ver, você recebeu o adiantamento de viagem, não prestou, você recebeu, não viajou, aí você recebe de novo aquela mesma viagem e o dinheiro está onde? No bolso do funcionário. Entendeu? Então assim, é muito importante esse acompanhamento. E quanto mais detalhado, melhor. Detalhado, melhor. Então é o seguinte, e outra coisa, comunicação dos setores. Como é que, manda aí um adiantamento que o Miguel Carioca vai viajar. Não, mas eu já dei. Então assim, se não tiver essa comunicação, ele recebe duplamente e depois devolve meses e meses, até anos depois. Aí numa empresa pequena, média, a contabilidade costuma ser no fim do corredor, à direita do bebedouro, né? Hoje, esse departamento ele é mais central, né? Porque a contabilidade é muito importante. Olha, é importante para qualquer tipo de organização. Ela tem o retrato. Independentemente do tamanho, né? Do tamanho, qualquer que seja. Até uma microempresa também. Olha, nós auditamos muito condomínios. E condomínio não há obrigatoriedade de contabilidade formal. Por quê? Porque o condomínio não é uma empresa comercial. Mas o que eu digo para as pessoas? Faça a sua contabilidade. Como é que você vai saber o seu patrimônio? Porque contabilidade é a apresentação do seu patrimônio. Para onde estão indo tantas taxas? Não. Ali aparece onde está a TV que você comprou? Para o condomínio, a cadeira da piscina. A reforma do estacionamento. Tudo. Então está tudo na contabilidade. E sai do bolso de alguém, né? Aí eu digo, se sumir aqui uma TV, você vai saber quem foi? Não. Se tinha contabilidade, você sabia que estava comprada. E era do... Então a contabilidade, ela é a ferramenta para a tomada de decisão. Então todo gestor, tanto público como privado, tem que ter uma boa contabilidade. Entendi. Agora, nesse sentido, E a contabilidade, desculpa, só para acrescentar. E a contabilidade, como eu falei de controle interno, a contabilidade ela pode ser reconhecida como o melhor controle interno. Entendi. Porque através da contabilidade, nós que somos contadores, quando eu examino um balancete, eu já sei se aquela contabilidade é fiel, boa ou não. É por isso que contador, na média geral, nas empresas, não é a pessoa mais popular, né, da organização, né? Às vezes, não é muito popular, é o auditor. O auditor, né? O auditor não é popular. É o chato da firma. É o chato, porque ele quer saber tudo. Ele pergunta... E é pago para dizer não, né? Às vezes. O contador para liberar, porque, na verdade, com a reformulação do Código Civil, houve uma mudança da responsabilidade, né? Porque antigamente as pessoas até faziam um pouquinho de piadinha com o contador, né? Que... mais um, como se alguém mandasse fazer. Hoje não. Quando ele só faz hoje o que realmente... Porque a responsabilidade não é mais do contador. Entendi. Agora é do representante. Entendi. Também. Entendi. Então, hoje tem muito mais liberdade de dizer o não. E ele tem que dizer não. Entendi. Ele só pode fazer o que a lei determina. Então, professor, na síntese, até aqui a gente está dizendo que pequenas práticas de uma cultura de empresa ali no dia a dia, no conjunto, são ações preventivas para notícias
evitar notícias ruins na hora do balancete, né? Exatamente, na hora do resultado final, sim. Uhum. São as prevenções, né? Já são medidas preventivas que você Isso faz. para o privado e também para a gestão pública. Qualquer tipo de organização. Qualquer tipo de organização. Agora, a legislação, ela atende ali a requisitos legais da própria natureza da gestão pública, enquanto que no setor privado, se o dinheiro é de alguém, o tratamento pode ser diferente, né? Pode. É porque, assim, né, o tratamento é que tem as punições. Sim. Né? Você, como agente público, você vai responder com um processo, claro. o PAD, né, processo administrativo. E, se for privado, você vai para penal, criminal. O tratamento é esse. Se você desviou recursos, se você utilizou de forma indevida, incorreta, todas elas têm sanções, tanto na pública como na privada. Entendo. Quando o senhor fala de ações preventivas, o senhor está estabelecendo ali um corte a partir de que perfil de empresa, tamanho de empresa, se faz essa demanda para esse controle? Olha, eu digo para você que esses controles, eu não iria... Quando a Dominus iniciou a sua vida, a sua história empresarial, que eu sou o sócio fundador, eu fazia tudo. Eu comprava, eu auditava, eu pagava. Hoje eu não sei mais, porque hoje a empresa tem a CEO e tem diretor financeiro, então eu não sei hoje. Mas por quê? Em função de controles que foram criados, que isso dá um conforto para os gestores. Isso. Ele sai do operacional e vai para o estratégico. Estratégico. Né? Então, assim, quando só é você, só tem eu na empresa, então você responde por tudo. Mas quando você Se for organizado, né? Quando você essa empresa começa a crescer, você começa a ter setores, você precisa de criação de controles que você, como próprio dono, sócio, você consiga enxergar. Porque a empresa, ela quer resultado. Então, eu digo sempre que qualquer organização, para ter uma vida saudável, ela tem que ter controles, criar controles, porque eles vão prevenir, vão mitigar perdas. O que não significa, apesar do nome controller, de controladoria, que o dono seja o controlador no sentido mais clássico, né? Que é aquela figura que quer saber de tudo que se passa na empresa. É impossível numa empresa de médio e grande porte, né? Assim, tem que delegar, né? Tem que delegar e deixar, mas assim, esses controles, eles são escritos, ok? São normas, normas escritas. Então, quem vai entrar na empresa, ele sabe quais são as medidas que ele tem que ser adotado dentro daquela empresa. A cultura, né? A cultura. Então, já sabe, todo mundo que vai entrando sabe que vai ser feito. E aqueles controles estão dentro dos objetivos do sócio. Entendi. Sabe? Qual é o objetivo de sócio? É ganhar dinheiro, ter resultado. Então, se eu crio aqueles controles, eu sei que meus resultados vão ser alcançados. Então, é para isso que esses controles existem. Se eu não controlo nada, todos que estão ali são meus sócios, fazem como querem, da forma como querem. Isso. Professor, mais uma vez recorrendo aqui à sua experiência, o contador, a figura clássica, né? Daquelas pastas, né? Com muita papelada, uma calculadora ali ao lado. E hoje está tudo informatizado, existem os softwares que fazem quase que tudo por si só. Esse impacto da informática agilizou e em que medida isso melhorou os resultados das próprias auditorias? Na verdade, com a criação dessas novas tecnologias, é lógico que enquanto você tinha 50 funcionários para estar digitando nota, hoje você não faz mais isso. O que é que você faz hoje? O papel do contador hoje é analisar.
Porque a nota já cai no sistema. Já vai tudo no sistema. Então você, XML ali, tudo. Tanto que você comprou como o que você... Hoje, para você calcular um imposto simples, é só dar um enter e já sai a sua guia para pagamento, né? Antes você ficava digitando nota por nota. Então, isso tudo já... A possibilidade de erros, né? Então assim, eu acho que ela ficou... A contabilidade de hoje, ela está muito mais analítica. Porque hoje você está analisando. E eu digo assim também, né? Porque, por exemplo, você fica, puxa vida, como é que você emite uma nota fiscal que já está com CNPJ baixado? Então, quando eu comecei minha carreira de auditoria, as pessoas adulteravam a nota fiscal. Como é que eu enxergava isso? As notas fiscais eram impressas com dupla face, aquele carbono dupla face. Aí você olhava assim, estava lá modificado. O original estava lá e o verso estava modificado. Tinha uma rasura ali. Tinha uma rasura, a gente conseguia. Hoje nós recorremos o quê? À Receita Federal. Que tem lá, cancelar, corrigir, não sei o quê, né? Aí como é que você emite uma nota e a nota está lá no... O CNPJ está baixado. Então, existem essas questões. Então, a contabilidade hoje está muito mais rápida. Os resultados estão muito mais rápidas. E mais rígida também. Isso, aí acontece. Você tem como parceiro ali a tecnologia. Agora, o que é que você tem que fazer? Analisar. Ser analista. Entendi. No setor público, ainda existem muitos e muitos casos de corrupção, de desvio, superfaturamento, etc. Por que esses filtros, professor, não são fechados ou minimizados, já que temos, pelo que o senhor fala, uma cultura de controladoria e de auditoria mais forte do que há alguns anos? Também a pública também acho que evoluiu, né? Mas assim, a gente às vezes tem aquela sensibilidade que ela está indo um pouquinho mais, não avançou como avançou a privada, né? Isso. Entendeu? Aí assim, como eu não trabalho com contabilidade pública, eu não posso nem lhe expressar, lhe responder de forma bem efetiva isso, certo? Mas assim, o que eu sinto é isso, que ainda ela não avançou, está avançando, né? Porque dentro da contabilidade privada, existem muitas normas, né? E uma exigência muito forte. Tem os pronunciamentos do Conselho Federal, então a gente tem assim... Existe uma exigência do profissional de educação continuada, muito efetiva. Eu passo o ano todo fazendo curso. Além de ser professor, eu ainda passo o ano todo fazendo curso. Eu não vejo essa cobrança muito forte dentro da pública, né? Ou seja, esse modelo, grosso modo, se esse modelo do setor privado fosse aplicado na gestão pública, o senhor disse que os resultados poderiam ser melhores. Eu acho assim que esse sistema, o avanço tecnológico, qualificação da equipe, também, né? Então assim, tem essas questões. Eu acho que a privada ela é muito ágil, rápida demais. A gente está ali porque a gente fica preocupado com o quê? Com a apuração, impostos, dia 8, dia 20, FGTS, essas questões. Então, estou falando do que eu conheço mais. Claro. Eu não posso dizer, eu até peço desculpas, né? Não, tudo bem, não, claro. Aos profissionais da área pública, porque eu nunca fui contador público, eu nunca tive assim mesmo na própria faculdade, eu nunca tive esse interesse de avançar que é memorável, claro que eles trabalham muito também, porque é uma carga de movimentação muito grande. Mas eu digo assim, em termos de avanço, eu acho que a privada ela tem um time maior, sabe? Por conta das cobranças em si. A gente tem CVM, nós temos aí o Conselho Federal, Educação Continuada. Rapaz, muitas informações que a gente tem que enviar, sabe? Entendi. Aí eu acho a cobrança muito forte. Sim, com certeza. Eu sei que nas públicas tem os tribunais, né? O TCM e tudo mais, mas TCU, aliás, desculpa, TCU. Pois vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, professor, a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje com o convidado Miguel Carioca. Ele é especialista em auditoria contábil e interna, aqui conosco, nos ajudando a entender um pouco
desse universo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado o professor Miguel Carioca. Ele atua, é especialista em auditoria interna e contábil aqui conosco, nos dando aqui uma aula de como funciona esse universo tão fascinante que, como eu já falei, tem muito a ver com o dia a dia, com a qualidade dos serviços públicos e também privados, né, que são entregues à população, porque por trás de tudo isso existe ali um trabalho de auditores, de controladores, de uma equipe qualificada que faz ali, que dá o seu melhor. E para isso precisa, claro, de formação acadêmica, formação que o próprio mercado, né, impõe ou cobra. Por isso eu pergunto, professor, do ponto de vista da geração que o senhor viu passar e da nova geração, esse perfil profissional em termos de formação alterou um pouco ou muito? Bastante. Sim, porque da época que eu entrei existe uma exigência muito maior para ser auditor, né? Na minha época você precisava falar inglês, tinha uma prova com um americano, né? As oportunidades eram muito mais reduzidas, as oportunidades. Por quê? Número de universidades, né? Que na época que eu me formei em 1986, só tinha a Unifor e o UFC. Hoje você tem um carrossel de universidades. Então, assim, eu escolhi a auditoria porque eu me via como auditor. Era um anseio meu, né? Hoje, eu creio que o mercado está difícil, para mim, vários fatores, qualidade acadêmica. Caiu ou não? Para mim caiu, né? Por exemplo, se você comparar um aluno de uma pública com uma privada, existe uma exigência muito mais forte no aluno da universidade pública. Porque eu não acho interessante demais, nós não acho uma preparação de você fazer uma cadeira tão específica, como auditoria, que você aprende técnicas. Geralmente o estudante de direito ou de contábeis não tem esse interesse, é isso? Não, eu digo que é a forma como é da disciplina, é a AD. A distância. A distância. Aí tem uma diferença, né? Como é que você vai aprender técnicas? Né? E como é que, não, você assiste a aula no dia e na hora que você quer. Ou deixa lá ligado, rodando, né? Então, assim, eu acho que há essa... Porque hoje, quando eu entrei, eu queria ser, eu batalhei, lutei para ser. Primeira seleção que eu fiz, tinha mais de 200 candidatos. Hoje em dia, no final de semana, você tira o certificado, né? Aí, hoje, você quase que você implora para a pessoa, às vezes a pessoa vai e não sabe nem o que é, na verdade, o que é aquela função. Uma função que nós conversamos aqui de muita responsabilidade. Entendi. Eu falei para você aqui de habilidades intrínsecas. São habilidades que você tem, que ninguém... Eu não vou lhe ensinar, eu lhe ensino a ter percepção. Não vou lhe ensinar a ter percepção. Isso é sua. Então, a técnica vai apenas melhorar. A técnica vai dando suporte. Mas o auditor, ele é intrínseco, é dele. Tem que querer também. Tem que querer. Então, assim, eu acho que as facilidades hoje, também falando de tecnologia, né, que a formação é mais rápida hoje, tudo é mais rápido. Professor, isso não é um pouco de saudosismo, não? Ou isso é real? Assim, o mercado hoje está menos servido de bons profissionais? Eu creio que sim. Porque, assim, você não é eu também não estou fugindo de tecnologia. Por exemplo, hoje,
por exemplo, existia uma exigência de você fazer, deixar evidenciado tudo que você via escrito à mão, o relatório era feito à mão. Hoje tudo é feito Hoje você pega um sistema e você pratica a auditoria. Só que fazer uma auditoria contábil, eu posso até usar essas ferramentas, mas uma auditoria de detecção de fraude, eu preciso ter um olhar bem aguçado. Entendi. Então precisa que eu seja essa pessoa. Por exemplo, eu tenho um olhar. Se você dizer, Miguel, eu vou contratar o Miguel Caraca para detectar a fraude. Eu não tenho nem eu lhe garanto que eu vou, se não tiver, não vai ter mesmo. Mas o meu, eu sempre tive, né, esse perfil. A perspicácia. Isso, é exigente. E também outra coisa, porque uma função que se iguala muito com a auditoria é o perito. O papel dele é dar uma resposta para um juiz de alguma coisa que alguém não viu. E eu vou ver e vou lhe dar. Então, eu sinto essa falta de uma exigência maior acadêmica. Falando por mim, como professor. Eu tenho, na nossa universidade, nós temos um escritório dentro da universidade. Nós temos um escritório de auditoria dentro da universidade. E simula Simula, não é simulado casos, não, é prático. Ah, sim. Como se fosse curso de direito que tem... Isso, lá nós temos a nossa extensão, então os alunos saem auditores. Entendi. Não é? Eu pergunto o que é auditor, qual é a função da auditoria? A pessoa não sabe qual é a função da auditoria. E tem que saber. É como você está falando aqui, você falou tantas vezes de mitigação. Né? Então, o nosso papel é oferecer ferramentas onde você, empresário, vai deixar de perder. Por quê? Porque vamos te dar suporte e te indicar quais as melhores ferramentas para você evitar perdas, fraudes, desvios. A propósito disso, a gente falou no bloco anterior que existe aquele cuidado do sucessor prefeito que vai receber a prefeitura, a gestão, em relação ao que vai ser entregue. No caso do setor privado também existe, né? Quando uma empresa vai ser vendida, vai ser incorporada, então o papel do auditor para fazer um perfil daquela empresa, de como ela está, a saúde dela, é importante também. Né? Olha, você falou uma coisa tão importante hoje, por exemplo, você falou de uma empresa que vai ser vendida, isso chama-se due diligence. Você vai comprar esta empresa aqui, a TV Otimista. TV Otimista. Você vai, ela cresceu, aí a Globo vai querer comprar a TV Otimista. Aí você contrata um auditor. Aliás, quem vai lhe comprar, você está me vendendo aqui, está aqui. Eu digo assim, o seu balanço. Você está aqui trazendo o resultado da empresa, o que é que ela tem, o patrimônio. Aí você contrata um auditor. Para quê? Para que ele vá garantir que o que você está oferecendo, está dizendo que tem, é verdadeiro. Geralmente são duas auditorias, quem vai vender e quem vai comprar também, né? Normalmente quem vendeu está ali, quem vai comprar é que quer saber. Que tem interesse. Que tem interesse. E ele quer o interesse para quê? Para que o auditor enxergue algo que possa reduzir o preço. Entendi. Por exemplo, posso ser que eu tenho uma contingência. Eu tenho lá empregados que estão há muitos anos trabalhando e não tem carteira assinada. Tem os chamados passivos, os riscos, né? Os passivos fictícios. Entendi. Então, isso aí, você imagina o quão essa pessoa tem que ter conhecimento. Então, o profissional de auditoria ele tem um conhecimento amplo. Então, eu digo sempre, auditor traz benefícios e vantagens. Tanto o auditor interno, como o auditor externo. Não é uma questão de gasto, é de investimento. Né? Com certeza. E quando ele coloca dentro da empresa auditor interno, como que é... Porque você sabe, dentro do organograma, eu tenho aqui o dono da empresa, o presidente, logo abaixo dele eu tenho um staff. Esse staff chama-se auditor. Ele só responde ao dono. Ele não pode ser subordinado a outra pessoa que não seja o dono. Entendi. Então, assim, ele com certeza ele vai ser eu digo muito em sala de aula,
que ele representa os olhos do dono. O auditor representa os olhos do dono. Então, quando eu digo assim, eu sou muito fascinado por auditoria. Eu comecei minha carreira muitos anos, né, eu me formei em 86, mas trabalhei como analista, como subcontador, mas minha paixão é a auditoria. Quando se fala em concurso público, professor, e que está lá no edital, auditor fiscal, aquele perfil é outro ou assemelhado a esse que o senhor... Não, como eu lhe falei, o auditor fiscal, ele difere do auditor contábil e interno. O fiscal é da Receita Federal, né? Ele tem caráter, ele se preocupa com o erário. É punitivo. Você não cumpriu a norma, sanção. Qual é a sanção? Auto de infração. Entendi. Certo? Se você está aqui com um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, se ele vier aqui, ele vai perguntar, como é seu nome, Miguel? Você trabalha aqui na TV Altimista? Trabalho. Quanto tempo? 5 anos. Tem carteira assinada? Não. Então ele vai o quê? Ele vai dizer assim, você vai pagar o tempo que você, ao empregado, e vai assinar a carteira. Se não assinar... Enquanto que o auditor... Se eu vier como auditor interno, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dizer assim, no meu relatório eu vou colocar assim para você, verificar, seguir a legislação em vigor. Qual é a legislação? CLT. Então, são as orientações para não cair lá no mapa do auditor fiscal. Aí eu vou fundamentar, dizendo que com base no artigo 408 tal, a CLT determina que deverá ser a ação da carteira do funcionário registrada com 48 horas. Está lá, é o fundamento. Mas você não é obrigado a fazer, porque o risco é seu. Exatamente. Eu estou chamando sua atenção. Professor, o senhor falou agora há pouco da formação, de que há mais oferta, mas que o profissional não está com perfil de difícil contratar quando hoje. O senhor começou, se desenvolveu na profissão. Qual é a mensagem que isso coloca para o aluno de contábil ou de direito, né, que queira seguir essa carreira, né, de contábil, de auditor, aliás? É o que eu digo, carreira de auditor, sim, que ele estude, ele seja estudioso. Eu acho que é a obrigação do aluno estudar. Porque olha, você ser auditor não é brincadeira. São muitas responsabilidades. Nós temos que ter nós somos muito exigidos legalmente. Temos que dar muitas respostas para os órgãos reguladores, os nossos órgãos como CVM, como CFC, CRC. Então, nós não brincamos, nós estamos emitindo um relatório que ele vai para a Comissão de Valores Mobiliários, então não pode estar lá coisas erradas. Eu tenho que fazer a auditoria, eu não posso dizer que fiz e não fiz. Entendi. E dar uma opinião sem ter visto. Aí é irresponsabilidade totalmente, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado. Então, como é que você faz isso? Estudando, aprendendo. O senhor disse no intervalo que mora em Fortaleza e no Rio Grande do Norte, em Mossoró. E o senhor mantém a consultoria Dominus, né? É aqui ou lá no Rio Grande do Norte? Não, na verdade, a Dominus, eu sou o sócio fundador, mas quem dirige ela hoje é a Carla Carioca e o Renan Carioca. Eu sou professor, na verdade apenas hoje eu sou o sócio fundador, né? E jogo minhas experiências para eles, como eu posso fazer, e lá em Mossoró eu sou professor na universidade. O mercado de atuação, já que estamos falando de formação, ele está com demanda, é um mercado em expansão, está mais ou menos ali saturado? Qual é o perfil do mercado hoje, professor? Olha, hoje as oportunidades são grandes. Se você for grandes empresas, eu não vou citar nomes de empresas, mas tem grandes empresas aqui do Ceará, que ainda tem vaga aberta, e não tem profissional qualificado. Ou seja, volta para a história da qualificação. Da qualificação, né? Então, o que acontece?
É porque a geração hoje ela é muito rápida, ela quer as coisas rápidas. Nós temos um plano de carreira. Você começa como trainee, assistente, semi-sênior. Quando eu entrei em auditoria, a carreira, o plano de carreira de assistente são 4, A, B, C e D. Eu esperava. É a mesma coisa da progressão na instituição pública. Você vai... A progressão funcional, né? Funcional, você vai progredir. Você tem que ter paciência. O que você faz? Só que na auditoria, sim, eu progrido. Eu tenho a progressão, mas eu sou revisado, porque a norma manda você revisar o trabalho do auditor. Não é automático, não. Não é automático, é qualidade técnica. Se ele não corresponder, ele não vai progredir. Vai ficar. Qual é a ideia? Desligamento. E na cabeça do aluno de hoje, ele quer isso em 6 meses, não, né? Ele já quer ser sócio. Ele não quer ter a paciência que eu tive. Entendi. Entendeu? Porque a gente tem que acreditar nisso, no nosso crescimento. Aí você diz, poxa, como é que você colocou uma empresa? Porque eu aprendi e acreditei, eu sou empreendedor, eu acredito no que eu faço. E faço com qualidade. A nossa empresa tem 21 anos, mas você pode ver o mercado, nós somos uma empresa bastante reconhecida pela nossa qualidade e o que nós entregamos ao cliente. Amadureceu em cada etapa. Foi amadurecendo, coisa bem tranquila. Hoje nós temos nossa sede própria, antes era uma salinha. Então, nós acreditamos, fomos nos construindo de forma, com o pé no chão. Entendi. Então, quando eu falo assim, a paciência hoje do jovem, ele não quer ser trainee. Ele quer resultado, logo quer dinheiro. Quer logo uma sala grande só para ele, né? Eu imagino assim. Então, vaga tem, mercado tem, certo? Aqui em Fortaleza, o que nós temos vários Big Fours. E até a mesma própria forma de seleção das Big Four, elas mudaram, estão muito mais maleáveis. Entendi. Professor, a gente vai encerrar o programa de hoje. Gostei demais do nosso papo. Apareça outras vezes, parabéns pela história, boa sorte na caminhada. E aqui de nossa parte a gente fica aguardando que os seus ensinamentos cheguem aí aos futuros grandes profissionais da sua área, tá bom? Muitíssimo obrigado, professor. Agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.